Para todo mundo que acompanhou The Walking Dead desde o seu lançamento, muito provavelmente uma das coisas que mais gostava de ver, além do apocalipse zumbi, era o relacionamento entre o Shane e o Rick, e que a cada episódio a gente pendulava para um dos lados. Tinha vez em que o Shane parecia um babaca de graça, sem necessidade nenhuma, e tinha muitos momentos em que o Rick queria dar uma de super-homem, e acabava fazendo o grupo passar por situações muito complicadas, tanto que refletia em a gente ver os personagens se dividindo, o que naquele momento foi sensacional ver isso episódio a episódio. Eles ainda sabiam fazer a gente esperar pela próxima metade da temporada, e faziam uns cliffhangers muito bons. Só que, o que a gente esquece é que os dois eram melhores amigos, não porque trabalhavam juntos, e sim porque eram amigos de infância. Eles contam história de como as coisas aconteceram no ensino médio, e de como eles eram muito amigos, mesmo sendo tão diferentes. Isso mostra praticamente na primeira cena, apresentando os dois ainda como policiais conversando. O Shane era o cara legal que fazia as loucuras, enquanto o Rick era aquele cara de boa, tentando arranjar um emprego e uma pessoa para ficar do seu lado. E lembrando disso tudo, me veio a ideia de falar como os dois foram de BFF para se amarem ainda mais depois de se encontrarem no fim do mundo, e pouco tempo após o amor, começarem as tretas, porque todo mundo via os dois como líderes do acampamento. Até mesmo o nosso Snape do fim do mundo, o Daryl. E mesmo o Shane não sendo tão carismático quanto o Rick, o pessoal confiava que ele conseguiria proteger a todos, inclusive a Laurie. Os dois tinham uma puta amizade legal, mesmo com alguns problemas comuns que qualquer pessoa tem, como o Rick ter com a sua esposa, a Laurie. Tem até uma cena em que o Rick fala em que os dois estão muito distantes e que acabam brigando na frente do Carl, e isso deixa ele muito mal, porque ele não sabe o que fazer para resolver tudo isso e está começando a se convencer de que eles irão acabar se separando ou manter um relacionamento em que eles não estão tão felizes assim com ele. Porque, segundo o Rick, essas discussões se faz longe do seu filho, ainda mais quando você é criança, e fala que sente que está falhando tanto como pai quanto como marido. E quem alivia ele é justamente o Shane, seu melhor amigo de anos, e diz para ele algo como: as coisas são complicadas e você precisa se abrir mais. Você sempre guarda tudo pra você. Deixa a sua esposa saber o que sente, que isso vai ajudar. E o Carl, ele é só uma criança. Você precisa estar mais presente para ele. Isso é tudo o que importa quando se é uma criança. E por mais bizarro que aparente, isso faz ele pensar e ver o que está errando também. E disse que iria mudar as coisas. E no decorrer da série a gente vê isso. Ele não fala muito com os outros e sempre guarda as coisas para si. Só que um relacionamento no nosso mundo, não falar com o outro, sempre vai acabar aos poucos afastando a pessoa. E no meio desse momento lindo entre os dois, aparece uma ocorrência e eles precisam ser vazados. E é aqui que ele entra em coma. Essa ocorrência é por um grupo que estava assaltando um banco e estavam fugindo de carro pela estrada. Eles colocam aqueles espinhos no chão para o carro capotar. O problema foi que eles tiveram uma troca de tiros e os policiais conseguiram abater os assaltantes. Menos um, que ninguém tinha visto. E do nada ele sai do carro e acerta o Rick, que já de cara vai nanar. Imediatamente ele é socorrido e levado para o hospital. Só que ele entra em coma por causa do tiro. E nessa passagem de tempo, mostra que o Shane foi visitar ele todos os dias. E parecia estar sofrendo mais que a esposa dele. Tanto que ela nem vai visitar. E se foi, é coisa de uma ou duas vezes. O Carl e o Shane são os que mais sofrem com tudo isso. E essa é uma das partes que eu mais gosto. Porém, antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mitter, e esse é o canal Zombicide. Se vocês estiverem gostando do vídeo até aqui, deixa a sua curtida. Ajuda demais o canal a crescer e o YouTube recomenda mais os vídeos para outras pessoas. E se não for inscrito, se inscreva para acompanhar vídeos novos toda semana sobre fim de mundo, zumbis e survivor horror. E se conhecer alguém que gosta dessa temática, compartilhe com essa pessoa e aos poucos vamos criando uma comunidade que gosta de fim de mundo, criaturas da noite e de uma novela de apocalipse, onde no apocalipse zumbi, os inimigos são as pessoas. Agora com a apresentação feita, voltando. Então o Rick acorda do nada com o quarto todo zoado, tem até uma flor morta que foi dada pelo Shane, e não entende o que aconteceu, porque ele chama as enfermeiras e ninguém responde, até que ele vai pro corredor e fica confuso. Por que escreveram Don't Dead Open Side? Deve ter pensado, não morra, abra para dentro. O que será que deve ter acontecido? O que eu descobri depois, que naquela época eu não sabia porque era 2010, é que esse começo ele é inspirado em Extermínio, que é outra coisa que eu não sabia, é que é o primeiro filme do Cillian Murphy, o Pink Blau. E a parte do coma e a cidade ser destruída, veio tudo de lá. E por mais que eu ache esse primeiro episódio sensacional, o filme Extermínio passou melhor uma cidade destruída. Talvez seja porque é Londres e não uma cidade do interior, mas enfim, foi sensacional. Só que depois que o Rick sai do hospital, tem um arco dele entender o que aconteceu, que falando de forma rápida consegue sair do hospital, encontra o Morgan, pega as armas da delegacia e vai para Atlanta, acha um cavalo e vai de cavalo para Atlanta. Chegando lá, ele faz o cavalo dele de Yoshi e o sacrifica por um bem maior. Fica preso com um zumbi e um tanque e é salvo pelo grupo do Shane. Grupo do Shane. Esse é o ponto. Nisso tudo, o único ponto para mim que eu me emocionei, e eu quase chorei na época, é que o Rick foi o único personagem que eu já vi pegar uma bike no fim de mundo. Eu não entendo porque eles vão a pé se tem bicicleta. É muito melhor e gasta pouca energia. Sem contar que dá pra carregar muito mais coisas. Foi lindo ver isso. E o cavalo já
Tem uns problemas depois do tanque, mas eles conseguem voltar para o acampamento e se reagrupar. Rick, Shane e Lori. O que antes era um relacionamento saudável e próspero dos três, agora é um relacionamento libidinoso, onde estão em um triângulo amoroso, entre Rick e Lori, com Shane de espectador sendo substituído por quem substituiu. Então ficamos sabendo do plot dentro do plot. Se o primeiro era que todos estão vivos e bem em um acampamento, o segundo é que quando o apocalipse começou e todos fugiram para todos os lados ao mesmo tempo, como uma boa série americana de fim de mundo, ainda no começo o Shane e a Lori tiveram um caso. E se no começo podemos pensar que o Shane já queria ficar com a Lori, ou a Lori já queria ficar com Shane, isso não é verdade. Eles genuinamente não tinham sentimento nenhum um pelo outro. O que fez eles ficarem foi que o Rick, para todos, tinham morrido. O exército entrou no hospital e saiu levando geral. Só que o Shane estava lá quando isso tudo aconteceu e ele conseguiu esconder e trancar a porta do quarto dele e colocar uma maca para que ninguém pudesse entrar. E como o Rick tinha esses dois amores, quando ele saiu da equação, foi como se esse sentimento fosse recíproco e passou um para o outro e eles já ficaram. O problema é que um começou a gostar do outro. Eu digo, gostar de verdade. E quando o Rick volta, fica um puta climão horrível. A Lori e o Shane não ficaram tão felizes assim. Em compensação, Carl ficou pelos dois. E aí já estava o roteiro do que seria a história. Rick e Lori voltaram a ser o casal, mais o Rick do que a Lori, e Shane e Rick voltaram a ser amigos, mais o Rick do que o Shane. E o Carl voltou a ter seu pai biológico, já que era o Shane que era o seu pai naquele momento. Tudo isso ficou dobrado, porque para o Shane, quando o Rick voltou, não foi o seu bom e velho amigo que se amavam e ficavam juntos o tempo todo. Foi alguém que ameaçava tirar a sua família, tirar a sua esposa e o seu filho. E para piorar, Lori passou a hostilizar o Shane, onde ele não pôde mais falar nem com ela e nem com o Carl. E é difícil falar que ela estava errada, dada a situação toda. Na primeira vez que eu vi, eu também achei que ela tinha vacilado demais, mas se vendo depois de tantos anos, é uma situação que não tem uma resposta certa, porque tudo isso foi muito atípico. Que ela reagir assim depois de tudo o que aconteceu, não me parece mais estranho. Eu tento pensar no que ela sentia e foi lidando, e eu não penso mais como eu pensava 15 anos atrás. Ainda bem, né? 15 anos é muito tempo. E para o Shane, não poder mais falar com o Carl piorou demais a situação, já que eles se viam como pessoas muito próximas, e ele genuinamente sentia que o Carl era como um filho para ele. Só que para Lori, ele mentiu para ficar com ela, como se ele estivesse se aproveitando dela, e isso fez com que eles acabassem tudo de uma vez, de uma hora para outra. Então pensa a situação, você até ontem tinha uma esposa barra namorada e um filho, e todos se amam e supriam as suas carências e dores uns dos outros, e a pessoa que gerou tudo isso ressuscita, porque em uma situação em que os militares estavam passando cerol em todo mundo e você estava em coma, não tinha como sobreviver. Só que inicialmente seria cada um curar as suas cicatrizes e seguir em frente. Só que aí veio o segundo problema tão grande quanto o primeiro. O Shane liderava o acampamento de uma forma mais segura e um pouco cruel, entre aspas. Porque se alguém se arriscasse sem precisar, eles não voltariam para salvar essa pessoa e arriscar perder ainda mais pessoas. E o Rick era do tipo, ninguém fica para trás. Todos precisam estar juntos. E isso gerou uma porrada de problema entre eles dois e o grupo inteiro. Porque a Lori apoiava o Rick na votação das coisas. Mas na verdade ela apoiava o Shane, porque para ela voltar é burrice. Só que quem o Rick salvava ficava do lado dele, mas o pessoal não queria se arriscar pelos outros, nem mesmo aqueles que o Rick salvou. E eles ficaram nesse vai e vem até chegar em um laboratório e todos finalmente conseguirem respirar um pouco e processar tudo isso que aconteceu. E nessa parte a Lori definitivamente rejeita o Shane, sem mais margens de dúvida, e também o Rick se mostra um líder melhor do que ele, até a gente descobrir que esse laboratório iria explodir e todos precisam sair e ficar andando pelas estradas até encontrar algum lugar para ficar. Aí acontecem umas paradas de série de fim de mundo, uma horda vem e faz todos eles saírem da estrada, a Sofia, que é outra personagem, some, Derry Dixon começa a ser mais relevante e o Carl leva um tiro sem querer de uma pessoa que morava em uma fazenda. E aqui a gente começa a desenrolar o final dessa relação, porque tudo que podia piorar, piorou. E se antes estava mais para o Rick e o grupo, tem momentos em que ele vai mais para o Shane, mesmo que ele nem lidere mais. Ele só aceitou que a vida é essa e tentou seguir as coisas com o grupo. Só que é claro que não deu certo. Eles chegaram a um ponto de sair na mão e um quase matar o outro. O dono da fazenda achava que os zumbis estavam doentes e que voltariam a ser pessoas. Todos do grupo estavam procurando Sofia e se arriscando por isso. E quase uns 3 vai de base justamente porque estavam se arriscando procurando alguém. E cada vez mais a Lori se afasta do Rick, mas sem ter muito o que fazer, porque eles estão no fim de mundo. E deixa isso tudo muito à flor da pele. Ajuda pra caramba o fato da Lori culpar o Rick pelo tiro do Carl e ser o Shane que vai buscar as coisas justamente para salvar o Carl. E de novo o Shane fica pensando que ele é a pessoa que protegeria os dois e que o Rick acabaria não conseguindo fazer isso. Até que todos, cansados disso tudo por algumas
outras coisas que acontecem e os dois vão para fight mesmo, valendo uma esposa e um filho. Claro, na cabeça do Shane, que nesse momento já estava mais perturbado que todos. Porém, todos já estavam perturbados. Todos não, né? Na verdade, o Glenn e a Meg não, eles estavam fazendo valer o fim de mundo. E aí, nessa fight, o Shane venceu no soco, porque ainda assim, ele é mais forte que o Rick. Só que na parte mental ele perde. E o Rick faz valer disso. Foi no discurso que ele conseguiu se aproximar do Shane e tirar a arma da mão dele, que até nesse momento estava apontada para o Rick. Então ele dispara e o Shane vai de base. Só que aí o Carl vê tudo isso e aponta uma arma pro Rick. E aí o Rick fica assustado de ver o filho dele apontando uma arma para ele e tenta explicar o que aconteceu. Até que o Carl dispara e ele inicialmente acha que foi nele. Só que depois de uns segundos ele vê o corpo do Shane caindo atrás. O que o Rick ele fica aliviado e nesse momento ele entende o que o Carl fez. Pega ele e fogem, porque nesse meio tempo uma ordem invadiu a fazenda e todos precisam fugir de novo. Só que isso muda completamente o Rick. Completamente. E logo após todo mundo conseguir fugir, já entra a cena de isso não é mais uma democracia. Ou vocês estão comigo, ou podem ir embora. Ou assumir a liderança se acham que vão fazer um trabalho melhor que o meu. Até o relacionamento com a Lori muda. Aqui eles estão mentalmente separados. Ele se cansou de tudo, porque teve que matar o seu melhor amigo. Não tem como sair de boa com isso. Um pouco tempo depois disso tudo, a Lori vai de base também. Então imagina, um relacionamento que era quase perfeito entre Shane e Rick, um pouco ruim entre Rick e Lori. Acaba com Rick tendo que matar o Shane e a Lori morre parindo o filho do Shane. Isso é até uma coisa que eu esqueci de falar. Nas primeiras vezes em que o Shane e a Lori ficam, ela engravidou e os dois sabiam que era do Shane. E o Rick achava que era dele. E só depois ele descobre que é do Shane. Pensa na delícia. Como que alguém, no mínimo, não mudaria como se comporta e enxerga o mundo. E, infelizmente ou felizmente, é assim que acaba esse triângulo amoroso. Com 2 kills e um estigmatizado. Mesmo que o Rick encontre alguém no futuro que ame mais do que já amou a Lori e tenha um amigo melhor que o Shane foi, essas coisas não passam e ficará com ele até o resto de sua vida. E eu acho que é isso que eu gostaria de falar sobre os dois. Como que foi montando todo esse drama e ocupou 2 temporadas inteiras. 2 das melhores temporadas. Quando as coisas ainda faziam sentido. E a série era sobre o apocalipse zumbi e de como sobreviver a tudo isso. E os problemas que surgem quando o mundo acaba. E não aquela novela mexicana que nada mais faz sentido e fica chato. O que é uma pena, porque eu adorava ver essa série e já reprisei ela umas 3 vezes. Eu espero que pelo menos todo mundo tenha se entretido com o vídeo. E quem não se inscreveu, se inscreva para acompanhar vídeos novos toda semana. Sempre de um tema diferente sobre fim de mundo. E se puderem, deixe a sua curtida, que ajuda demais o vídeo e o canal como um todo. Se conhecerem alguém que gosta dessa temática, compartilhe com ela. E aos poucos vamos criando uma comunidade para difundir o Survivor Horror, o fim de mundo e tudo mais que nos faria ser o zumbi número 44 nas primeiras 3h30 do apocalipse zumbi. Eu vou ficando por aqui, eu espero todos vocês na próxima, fiquem bem, beijos, tchau, tchau.